Boa notícia para o Manauara. 150 novas linhas de alternativos passam a circular na cidade. É uma medida paliativa. Depois de muitas reclamações, a SMTU decidiu ampliar o serviço, que agora vai atender também as populações das zonas Centro-Oeste e Centro-Sul. Os ônibus não chegam. Resultado, passageiros impacientes e muitas reclamações. Para diminuir o problema, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos lançou uma medida emergencial: a ampliação de 36 linhas do sistema de ônibus alternativo. O serviço, que antes era restrito à Zona Leste e parte da Zona Norte, passa a funcionar também nas zonas Centro-Oeste e Centro-Sul. Mas, para alguns usuários, a decisão ainda não resolve a vida de quem sofre nas paradas de ônibus de Manaus. Demora grande, às vezes 1 hora, meia hora, não sei. Até agora não passou nenhum? Não passou nenhum, acho que já estou com quase 10 minutos aqui. Há quem acredite que essa ampliação vai trazer resultados. Eu acho uma boa, eu acho legal mesmo, entendeu? O valor da passagem dos alternativos é igual a dos ônibus convencionais, R$ 2,25. E eles são obrigados a aceitar o Passa Fácil. E eu peço que a população denuncie se algum não estiver atendendo. E aqui já mando o recado: se não fizer, ele vai conhecer a mão dura aqui da MTU, caçando a permissão dele. De acordo com a SMTU, a circulação ampliada desses amarelinhos deve durar pelo menos até que a licitação do transporte coletivo seja concluída e que os ônibus novos comecem a rodar pela cidade. Depois disso, a superintendência vai fazer um estudo técnico para ver a viabilidade de manter ou não esse serviço. Pois é, a cobrança da imprensa aí fazendo efeito, né? E você pode fazer sua denúncia por telefone. Anote os números 3632-2115 e 3632-2116. Mais de 20 pessoas viveram momentos de pânico ontem em um restaurante da zona norte da cidade. 4 homens armados invadiram o local, fizeram clientes e funcionários de reféns e alguns foram até agredidos. Os bandidos fugiram levando celular, bolsa e todo o dinheiro do caixa. A ação durou cerca de 10 minutos. Durante a fuga, os bandidos deram 3 tiros. Uma pessoa foi atingida, levada para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. E a matéria completa sobre esse assalto você confere daqui a pouco no Alô Amazonas. E susto ontem na comunidade do Catalão, próximo ao Careiro Castanho, a 102 quilômetros aqui de Manaus. Este guindaste arrastou fios de alta tensão e quase tombou. Toda a comunidade ficou sem energia elétrica por horas. As imagens foram feitas do celular de uma moradora do local. A energia foi restabelecida no fim da tarde e ninguém ficou ferido. O Senado bateu o martelo e aprovou o novo salário mínimo de R$ 545. 77 dos 81 senadores participaram da votação. Os 3 senadores aqui do Amazonas ficaram com o governo. Claro, né, os governistas, que são a maioria na casa, conseguiram derrubar emendas que aumentavam esse valor e mantiveram o texto original enviado pelo Executivo. O novo salário mínimo entra em vigor no dia 1º de março, depois da sanção da presidenta Dilma Rousseff. A polêmica em torno da retirada dos comerciantes da Bola do Mindu foi pauta de discussões hoje na Câmara dos Vereadores. E a repórter Carla Chaves é quem tem essas informações. Pois é, a confusão toda começou quando a prefeitura decretou em diário oficial que os comerciantes ali da Bola do Mindu seriam retirados. O problema é que os comerciantes dizem que até hoje não foram notificados. A prefeitura disse ainda que eles não teriam direito à indenização por se tratar de invasores. Para tentar resolver esse problema, o vereador Gilmar Nascimento solicitou uma audiência entre esses comerciantes e o representante do Instituto Municipal de Planejamento Urbano. Hoje aconteceu essa audiência e eu queria saber, vereador, o que ficou resolvido? Olha, o que a Câmara busca é o diálogo que ainda não teve. A Prefeitura não encaminhou nenhum servidor, nenhum representante para conversar com os lojistas da Central de Abastecimento do Parque 10. E decretou, como você falou, a desapropriação como se eles fossem invasores. Não disciplinou a forma, toda a desapropriação é mediante indenização prévia e justa. Isso não tem avaliação, não foi feito, então não foi cumprido alguns procedimentos. Mas hoje começa-se dar início a um diálogo onde o representante da Prefeitura ficou de marcar uma data para sentar com a comissão que já foi constituída pelos lojistas para ver se a gente consegue disciplinar
e evitar transtorno e que o princípio da dignidade da pessoa humana seja respeitado, a função social do trabalho, a função social do emprego e nada mais do que o tratamento justo e digno. Ok, muito obrigada, vereador. Na segunda-feira, o representante do Implurb deve marcar uma nova data para que aconteça uma nova reunião. Carla Chaves para o Ponto Crítico. Pois é, e durante a audiência pública, Roberto, houve ainda um protesto contra o prefeito Amazonino Mendes. Faixas e cartazes de solidariedade ao povo do Pará foram expostos hoje na Câmara. A manifestação é contra as declarações de Amazonino Mendes feitas durante discussão com uma moradora de área de risco aqui da capital. Pois é, o Tribunal de Contas do Estado deve julgar hoje o pagamento dos supersalários da Câmara Municipal de Manaus. 9 procuradores, 2 analistas e uma diretora recebiam de 18 a 43 mil reais por mês. Os benefícios teriam começado a ser pagos em 2008, na gestão do vereador Leonel Feitosa, do PSDB. O Ministério Público pede a reprovação das contas do parlamentar pelas irregularidades. Nós tentamos falar com o vereador, mas a nossa produção não conseguiu entrar em contato com ele. Ele não foi encontrado. Bom, vamos falar de coisa boa então, né? Futebol. No clássico Galo Preto, quem se deu melhor foi o Tufão, que venceu o Sul-América por 4-1. Essa derrota, Rejane, afundou ainda mais o Trem da Colina, que segue sem vencer ainda nessa competição. Os dois times entraram em campo pressionados e precisando de bons resultados. O Tufão não perdeu tempo e fez o primeiro com Nando, 1-0. No segundo tempo, Raí fez de cabeça depois de uma cobrança de escanteio, 2-0 para o Tufão. O terceiro gol do São Raimundo também foi de Raí, que recebeu o lançamento pela direita e mandou para o fundo da rede, 3-0. O Sul-América descontou com Dan. Mas a noite era mesmo do São Raimundo, que fechou a goleada com Nando de novo. Final, São Raimundo 4, Sul-América 1. Veja agora como está a classificação no Campeonato Amazonense de Futebol. O Fast continua líder com 9 pontos. Em segundo e terceiro vem o Nacional e o Operário com 8 pontos cada um. A diferença é no saldo de gols. Em seguida vem o São Raimundo com 7 pontos, mas tem um jogo a mais. O Penarol vem em quinto com 5 pontos, seguido do Princesa com 4. O Rio Negro vem em sétimo com 3 pontos. O América em oitavo com apenas 1 ponto. E o Sul-América, que ainda não marcou, está na lanterna do campeonato. Bem, e do Campeonato Amazonense para a Copa do Brasil, o Fast deu adeus à competição, Roberto, né? Ficou aí triste, não vai pegar o Flamengo, né? O time não conseguiu assegurar o Fortaleza, perdeu por 4-1 ontem, lá em Fortaleza, no Ceará. Quem esperava aí ver o Flamengo, ver o jogão entre Fast e Flamengo, se decepcionou. Que seria aqui em Manaus, né? E quem jogou ontem também pela Copa do Brasil foi o Penarol, que perdeu por 3-2 para o Paysandu. O jogo de volta é na próxima semana em Belém e o Leão de Itacoatiara vai ter de se desdobrar para garantir a classificação. O pessoal da revolta aí contra o prefeito deve estar feliz com esse resultado. E vai ter que suar a camisa, todo mundo agora, né? Exato. E assim a gente encerra o Ponto Crítico de hoje, mas você pode nos ajudar nas próximas edições. Mande a sua sugestão para o nosso e-mail. Pois é, e você fica agora com o programa Alô Amazonas. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau.